Ei pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de história de hoje. Então, como eu sempre tenho falado, nós vamos começar a aula de história de hoje corrigindo a atividade que eu deixei lá na última aula, tá bom? Então já prepararam todo o material aí, caderno na mão, livro, estojo, bora lá! Então abre aí o caderno de vocês na última atividade sobre história, atividades que foram relacionadas às revisões. Então, eu coloquei para vocês o poema do Toquinho falando sobre nome e sobrenome, que na verdade é uma música. Quem ouviu a música dele aí? Quem não ouviu, vai no aproveita que vocês já estão no YouTube e ouve lá, porque ela é muito legal. Então ele fala que todas as coisas têm um nome, mas sobrenome somente as pessoas é que têm, né? E aí, de acordo com o texto, nós fizemos algumas questões relacionadas que nós vamos corrigir agora. Então, a primeira questão é, de acordo com o poema, quem tem sobrenome? Então, de acordo com o poema, vocês podem responder a resposta do seu jeito ou vocês podem retirar lá do poema. Todas as coisas têm nome, casa, janela, jardim. Coisas não têm sobrenome, tá bom? Que tá certinho também. Ou vocês podem simplesmente responder sim, somente as pessoas têm o sobrenome, que também tá certo, tá bom? Na letra B, resposta pessoal. Você vai escrever o seu nome completo. Essa aí é molezinha, né? Mas por que eu pedi para escrever seu nome completo? Para você ver que realmente somente as pessoas é que têm sobrenome. Você tem um sobrenome. Né? Cada um tem o seu sobrenome. Tem crianças, principalmente quem é parente, a Giovana Varenga, que é prima do Davi Alvarenga, o Thales, que é primo do Vitor, eles têm o sobrenome igual, porque eles são da mesma família. Na letra C, está te dizendo assim: os documentos pessoais servem para sermos identificados como cidadãos na sociedade em que vivemos. Neles estão contidos todos os seus dados, nome completo, nome de seus pais, a cidade onde nasceu e por aí vai. Aqui também a resposta é pessoal, porque cada um vai colocar aí os documentos pessoais que você tem. Então, quais são os documentos pessoais que todo mundo tem na infância, que é obrigatório, que é a certidão de nascimento. E aí depois, se você já tiver feito a sua identidade, o seu CPF e o seu passaporte, você vai colocar todos os nomes desses documentos também. Mas se você tiver só a certidão de nascimento e a identidade, não tem problema. Se você tiver só a identidade, certidão de nascimento, a identidade e o CPF, não tem problema. São somente aqueles que você tem. No número 2, está pedindo para você observar essa imagem aí. Então tem a imagem aí de o bebê, depois a criança, uma criança maiorzinha, como mais ou menos na idade de vocês, depois ele jovem, depois ele mais velho, pulei o adolescente, né? Depois tem ele com a idade um pouco mais avançada e por último ele idoso. Escreva uma mudança que aconteceu com você no passar do tempo. Então também a resposta é pessoal. Por que você podia ter respondido? Meu cabelo cresceu, eu tinha pouco cabelo, agora eu tenho muito cabelo, troquei os dentes, cresci e por aí vai, a resposta é de vocês. Na letra B, está dizendo assim: apresente uma característica que permaneceu com você ao longo do tempo, com o passar do tempo. Então vocês lembram também que eu falei com vocês que tem características que permanecem com o tempo? Então você vai colocar aí a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele. E nós medimos o tempo de diversas formas. Cite duas maneiras diferentes que utilizamos para contar o passar do tempo e depois você vai ilustrar. Então você podia ter colocado o relógio, o calendário e depois escrever aí, desenhar no espaço abaixo. Beleza? Tudo certinho aí? Eu tenho certeza que todo mundo acertou, que só tem craque no segundo ano. Agora, você vai pegar o seu livro, pode pegar com calma, tá? O seu livro, e nós vamos passar para as matérias novas de hoje.
Então, lá na página 36 do nosso capítulo 2, está te dizendo sobre crianças. Crianças iguais, crianças diferentes. E aí, para iniciar a matéria sobre crianças e o modo de ser de cada uma das crianças, deixou lá um questionamento para você responder. Também resposta pessoal. Para você, o que significa ser criança? Você pode responder o que você quiser. Criança é alegria, criança é estudar, criança é amor. Então a resposta de vocês. E aí, se tiver alguma dúvida quanto ao que responder, pensa com calma, pode pedir ajuda para a família. É ajuda, viu? Não é resposta não. E fazer aí sua resposta pessoal. Como a gente já tinha falado, as pessoas elas são diferentes, né? Cada um tem o seu jeito de ser, cada uma é única, cada uma tem a sua própria história. E aí, você pode observar as diferenças de cada um. Lembra aí da sua sala, dos seus colegas, as características de cada um dos seus colegas, as suas características. Algumas coisas são iguais, algumas coisas são diferentes. Algumas de vocês têm os mesmos gostos, outras têm um gosto diferente. Uma gosta de uma coisa, outra gosta de outra. E aí, você vai ver que tem coisas diferentes, mas também tem muitas coisas em comum. Cada criança, cada pessoa, assim como cada criança, tem o seu modo de viver, né? Cada criança vive de um jeito, cada criança tem o seu hábito, tem a sua rotina, tem a sua convivência com a sua família. Então, cada criança tem o seu modo de viver e o local onde ela vive também influencia nesse modo de viver das crianças. Por exemplo, as crianças que moram aqui no Brasil, será que elas têm os mesmos costumes das crianças que moram lá no Japão, das crianças que moram lá na China, das crianças que moram na África? Será que os costumes são os mesmos? Tem semelhanças? Tem diferenças? A época em que as crianças viveram também influencia. A maneira de ser da época dos nossos avós, dos nossos bisavós, quando eles eram crianças, não é da mesma forma de hoje. Antigamente, o relacionamento com os pais era um pouco mais rígido. Hoje nós temos nós temos liberdade para falar com a nossa família, as nossas emoções. O respeito ele deve permanecer sempre, né? Obedecer, respeitar. Mas nós temos essa liberdade. Falar com a mamãe, olha mamãe, hoje eu tô assim, olha papai, hoje eu tô desse jeito, olha vovó, titia. Então nós temos essa liberdade. Todas as crianças, mais uma coisa em comum, desde a época de antigamente, bem antigamente, muito antes dos nossos bisavós até hoje, que permanece. Sabe o que é? Todas as crianças, elas adoram brincar. Então a brincadeira, ela faz parte da infância. Todas as crianças brincaram. Pergunta aí pra sua família. Como que eles brincavam na época deles? Será que era do mesmo jeito, da mesma forma? Será que tinham os mesmos brinquedos? Ou tinha diferenças? Mas o brincar, toda criança gosta de brincar, né? Aí, olha, lá no número 1 da página 37, tem um poema, que é um poema que eu gosto muito. Eu até sei ele de cor. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Aí tem o restante, que não tá aqui no livro, mas tem o restante que fala assim: que amor, que sonhos, que cores, naquela tarde fagueira, debaixo das bananeiras, debaixo dos laranjais. Quase que eu esqueci. A sombra dos laranjais. É um poema muito bonito, que ele fala da infância. Então quem escreveu esse poema aqui, ó, foi o Casimiro de Abreu. Ele viveu em 1839 até 1860. E ele conta nesse poema aqui que ele tinha saudade da infância dele. E aí, olha, essa pergunta aqui do número 1, tá vendo que tem um caderninho desenhado nela? É para você responder lá no seu caderno, a letra A. Aí você vai colocar assim, a data de hoje, aula de história, capítulo 2, página 37. Resposta da letra A. Aí você vai responder embaixo. Para você, e aí a resposta pessoal, eu nem posso dizer, porque é a sua resposta.
Para você, o que faz parte de uma infância querida? O que torna a sua infância mais gostosa, mais legal? Então a resposta é sua. A letra B está te dizendo assim: quando crescemos, deixamos de fazer coisas que fazíamos durante a infância. Do que você imagina que o poeta tem saudade na infância? Então você pode tirar a resposta do restante do poema que eu falei. Ó, ele falou que amor, que sonhos, que cores, a sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Mas também você pode dar a sua resposta. A maioria dessas respostas aqui é resposta pessoal, porque cada infância é de um jeito. Agora essa aqui é a infância do autor. Lá na página 38, muda a página aí. Está pedindo para você ler os itens e circular aqueles que se relacionam com a infância. Então, o que se relaciona com a infância aqui? Brincar, ter amigos, ir à escola, receber amor, cuidar da saúde, ser ouvido e respeitado. Como nós já dissemos também, o local onde as crianças elas vivem influencia no modo de ser de cada uma. Olha aí essa figura aí dessa família que está lá na Rússia. Estão lá na Rússia. Será que o jeito deles de viver é o mesmo do nosso? Lá no texto ele fala que o inverno lá é rigoroso, que não é sempre que eles podem brincar lá fora, igual nós podemos brincar no nosso quintal, né? Porque aqui é um país mais tropical. O inverno lá é mais rigoroso. E aqui, na página 39, está mostrando como que é o tipo de brincadeiras deles. Eles gostam muito de brincar aonde? Igual a Frozen, brincar na neve. E por último, na página 40, está te falando aqui do modo de viver das crianças indígenas. As crianças indígenas também elas não vivem da mesma forma das crianças que vivem na cidade, como você, seus amigos. Elas também têm um jeito de viver totalmente diferente. E aí vocês vão responder aí, ó. De acordo com o texto, as crianças indígenas têm alguns hábitos e costumes diferentes dos das crianças que vivem nas cidades. Indique uma diferença no vestuário das crianças e nas brincadeiras. Então, olha só. Observe a imagem dessa menininha bonitinha aí, índia. Como que ela está se vestindo? Ela está vestindo com a mesma roupa que você? Será que tem diferença? Você vai escrever isso aqui para mim. E qual que é a brincadeira que eles gostam de fazer? Lê lá, olha. Quando ficam mais velhas, começam a praticar arco e flecha, de soprar zarabatana com canudo, com uma flechinha dentro, usado para caçar. Então a brincadeira das crianças indígenas é como se ela fosse um preparo para a vida adulta. Então hoje eu vou ficando por aqui. Passei um pouquinho, né? Mas é porque é muita coisa. E eu tô morrendo de saudade de vocês. Eu queria estar perto de vocês. Mas enfim, façam todas as atividades do mesmo jeito que eu falo. O que eu falo sempre? Carinho, capricho, atenção, concentração. Combinado? Semana que vem vou corrigir as atividades relacionadas a essa. Estudem bastante, porque vocês são inteligentes e são capazes. Beijão e até a próxima.